Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês, de volta à nossa análise, né? Ou seja, estamos de volta aqui com a análise dos contos de primeiras histórias de João Guimarães Rosa e hoje vamos falar sobre o conto O Espelho. Lembre-se sempre, né, que a questão do espelho, o espelho, ele é um reflexo, né? Como reflexo, a gente tem que entender todas as questões filosóficas, né? O que nós vemos no nosso reflexo, né? O que nós refletimos para os outros, o que realmente está ali dentro, qual que é a questão dos olhos que reflete aquele nosso trabalho interior, tá bom? Então vamos primeiro pegar uma síntese aqui para entender o que a gente vai trabalhar. Então olha só, o conto explora a relação entre espelhos, identidade e a busca pelo autoconhecimento, mergulhando em reflexões existenciais e filosóficas. É importante entender isso daí, né? Falando assim que o espelho, na verdade, é o reflexo que nós temos. Mas o que ele reflete? Né? Ele reflete quem nós somos realmente ou ele reflete aquilo que os outros querem que nós vejamos, tá? Então, olha só, o narrador, ao questionar o que um espelho realmente reflete, inicia uma jornada introspectiva, propondo que esses objetos, tá, captam mais do que a aparência física, revelam camadas ocultas da alma, não é verdade? Fala assim, ele descreve uma experiência perturbadora em que, ao se ver refletido entre dois espelhos, enxerga uma figura grotesca e repulsiva que o choca profundamente. O que é isso daí? Por que dois espelhos, né? Fala assim, na verdade, são perspectivas diferentes. Não? Fala assim, quando nós nos vemos de frente é uma coisa, quando nós nos vemos de outras perspectivas, quem somos nós? Porque é como se eu estivesse me vendo a partir dos olhos de outros, né? É o reflexo do reflexo. E aí? Tá? Então ele descreve uma experiência perturbadora, tá? Em que se ver refletido em dois espelhos e enxerga uma figura grotesca. Olha só, tá? Esse episódio funciona como ponto de partida para uma investigação obsessiva sobre sua verdadeira essência. Olha lá. Tá, na tentativa de ultrapassar as ilusões e preconceitos que moldam sua autoimagem. Lembre-se do caráter psicanalítico que é realizado dentro do trabalho feito por Guimarães Rosa, né? Ou seja, aquela análise psicológica é muito forte. Nós estamos o quê? No início do século XX, em tese, né? Ou seja, na primeira metade do século XX, então nós estamos ainda assim muito deslumbrados e sabe, assim, entusiasmados com aquilo que Freud desenvolve na psicanálise, Jung e outros que vêm trazendo valores que transformam a percepção do homem do seu inconsciente. Vamos lá, olha só, o narrador detalha os esforços para despojar-se das influências externas. Vejam só o reflexo do que os outros querem. Com traços animais, herança genética, tá? Como, né, traços animais, herança genética, emoções e pressões sociais, tá? Buscando alcançar a sua forma pura. No entanto, em meio à sua obsessão, chegou ao extremo de não enxergar nada ao se olhar no espelho, como se tivesse se apagado, ou seja, quem sou eu? Eu sou reflexo de tudo, menos de mim mesmo, tá? Esse desaparecimento simboliza a dissolução de um eu ilusório e a busca por algo mais essencial. Quem sou eu de verdade? Aquele que eu acredito, né? Aquele que eu mostro trejeitos, aquele que eu me exponho realmente é quem eu sou. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Anos depois, ao enfrentar novas provações, o narrador vê reaparecer uma imagem diferente no espelho. A de um menino, ou quase menino, representando a pureza e um renascimento espiritual. Olha que legal. Lógico, o espiritual sempre está aí ligado, mas o quê? Porque depois de mais algum tempo. A maturidade faz com que nós começamos a nos ver de verdade. Tá? As ingenuidades da juventude, tá? As ingenuidades da juventude ficam menos importantes depois de uma certa idade. A gente começa a se entender, começa a respeitar, né, quem nós somos, então a gente passa a se ver melhor, mas sem a necessidade de mostrar para o outro quem a gente é. Falo assim, o outro que veja o que ele quiser, não é verdade? Falo assim, esses são os olhos dele, não são os meus. Tá? Então,
você, na busca da sua identidade, você busca um reflexo de quem você é realmente. Pode ser que você nunca encontre, mas é muito interessante isso tudo. Tá? Então, o conto sugere que a vida é uma experiência extrema de autodespojamento e construção da alma, confrontando o indivíduo com a pergunta social: você chegou a existir? Olha só. Né? Falou assim, essa é a pergunta essencial. Você existiu mesmo? Ou será que você foi um elemento moldado pela sociedade? Né? Falou assim, veja que interessante isso daqui. Ó. Por meio dessa reflexão, a narrativa convida o leitor a questionar a natureza da identidade e a profundidade do autoconhecimento. É tudo que eu falei para vocês. Então, ele assim, é muito rico, né? Porque vejam só também o estágio de reflexão, o estágio de desenvolvimento da pessoa, né? O estágio de desenvolvimento de quem está ali fazendo a sua visão, a visão de si mesmo. Né? Então vamos lá. Vamos começar agora com a sequência detalhada. Vamos ver agora por partes o que está acontecendo dentro dessa estrutura, dentro dessa relação. Então ele começa assim, ó. Primeiro, a introdução à experiência, né? Então o narrador anuncia que vai relatar uma experiência pessoal e filosófica, resultado de intuições e raciocínios, tá? E desafiou o ouvinte leitor a considerar suas ideias sobre o espelho. Então ele fala assim, ó, observe, veja, tá? Aí vem a questão do espelho. Ele sugere que os espelhos não apenas refletem imagens físicas, mas também capturam aspectos transcendentais e sutis, enfatizando que nunca se deve confiar completamente na imagem refletida. Tá bom? Olha lá, o medo instintivo de espelhos. Tá? Desde criança, o narrador temia os espelhos, influenciado por superstições e histórias de que eles podiam mostrar algo além da imagem esperada. O que eu vejo? Muito interessante esse conto. Depois, a percepção de alma nos reflexos. Tá? O narrador lembra que povos primitivos associavam reflexos à alma e que espelhos eram usados em práticas mágicas e místicas. A gente vê isso daí muito, né? Até em fábulas, não é verdade? Depois vem aqui um incidente dentro de um lavatório, onde ele está diante do espelho. Tá? Durante sua juventude, ele se depara com 2 espelhos que criavam reflexos múltiplos. Tá? E ao olhar, enxerga uma figura hedionda, que percebe ser ele mesmo, o que provoca grande perturbação. Falou, de repente, eu estou me olhando e eu vejo alguém que eu não acredito ser eu, né? Mas sou eu. Tá? Aí depois vem o quê? Já que eu me vi, falo assim, quem que é isso? Então eu quero saber agora de verdade quem sou eu. Então vem a busca pela essência no espelho. A experiência leva o narrador a iniciar uma investigação metódica de sua própria imagem. Tá? Ou seja, busca desvendar o que está além da aparência superficial. Então, na verdade, ele está fazendo uma autorreflexão, né? Ele está buscando se conhecer, conhecimento da sua própria alma. Tá? E aí vem o quê? Os métodos e as estratégias para isso tudo. Né? Ele utiliza técnicas variadas para observar-se no espelho, como diferentes ângulos. Vejam que importante isso. Tá? Ou seja, que são os diferentes paradigmas, ou seja, de onde eu me vejo e o que eu vejo. Tá? Jogos de luz, né? Ou seja, sombras e luz. Quem sou eu na luz, quem sou eu na sombra? E os estados emocionais. Tá? Como sou eu quando eu tenho determinado sentimento, além de se inspirar em práticas de concentração e meditação. Então vejam que isso é um trabalho de pesquisa de Guimarães Rosa, em que ele está buscando reconhecer essa essência e coloca nesse conto. Olha lá, descobertas e questionamentos. O narrador conclui que o rosto humano é uma máscara em constante mutação, reflexo de influências externas e que os olhos são os únicos elementos verdadeiramente mutáveis. Então vejam só, isso daí vai traduzir aquilo que nós dizemos, né? Que os olhos são o espelho da alma, então ele mostra realmente quem eu sou. Por quê? Porque eu vou me transformando, eu cresço. Tá? Quando ele fala de mutação, ele não está falando de mudança. Vamos entender que nós realmente não mudamos. Tá? Falando sobre o inconsciente, nós somos produto da nossa formação.
produto da nossa formação. Então nós estamos em modelação e não em mudança. Falar, antes eu era assim e agora eu sou diferente. Você não é diferente, você é a mesma pessoa, só que o quê? Remodelado dentro das suas experiências, porque aquilo que um dia formou você continua dentro de você. Tá? Então é importante entender isso tudo. E aí vem a abstração do animal. Ele começa a abstrair traços animais em seu rosto, como a semelhança com uma onça, e gradualmente expande essa abstração para características hereditárias e emocionais. Então, veja, quando ele vê a onça, o que ele vê quando nós trabalhamos animais? A gente vê características, tá? Características desse animal, ou seja, a espreita, a caça, a força, a coragem, tá? Falou assim, mas também as limitações, né? Então, tudo isso daí, vejam só, são as metáforas. O animal que nós vemos é a metáfora de quem nós somos. Então, isso que ele vai analisando. Depois, o processo e as dificuldades dentro dessa estrutura. Vejam, avançando em sua busca, ele enfrenta dores de cabeça e um senso de vazio crescente que o leva a interromper temporariamente sua investigação. Confrontar-se com a sua própria verdade significa o que? Entrar em conflito com sua própria crença de quem você é. Tá? Essa crença não necessariamente vai trazer sempre uma visão positiva, não é verdade? Tem alguns que se desvalorizam, tem outros que se valorizam. E quando nós temos o quê? Clareza de procurar nos ver, a gente enxerga talvez algo diferente. Quando nós temos uma visão extremamente positiva, nós acabamos vendo nossos lados negativos, e se aquele que se deprecia demais descobre que existem coisas nele que não são absolutamente negativas, que todos temos os dois lados, tá? O desaparecimento no espelho. Então veja agora, e quando eu sumo? Após um período de pausa, o narrador se olha novamente no espelho e não vê sua imagem. Apenas um vazio brilhante, límpido, o que o deixa atordoado. Fala assim, cadê? Perdi. Né? Se eu não sou quem eu via que eu era, quem sou eu? Então vejam que vem a perda do reconhecimento. Então ele coloca assim, ó, reflexão sobre a existência. Aí vem. Ele questiona se sua essência central, sua alma, realmente existe ou se é apenas uma soma de influências e energias transitórias. Quer dizer, quem sou eu? Eu sou algo de fato ou eu sou aquilo que está me influenciando nesse momento? A moda, sabe? O discurso, o momento histórico. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu sou a soma daqueles fatores que estão transitando na minha vida, eu sou uma essência. Então é disso que ele debate. Tá? E aí vem o quê? O momento que você redescobre a luz, quando você perde toda essa dor, esse preconceito. Tá? Anos depois, em um momento de sofrimento e amadurecimento, olha que importante, ele percebe no espelho uma tênue luz emanando de si mesmo, que reflete uma nova consciência. Então veja, o amadurecimento traz uma consciência de você. Tá? Então olha só, o rosto de menino. Por fim, ele enxerga um rostinho de menino, uma figura simples e quase indefinida, que simboliza um renascimento espiritual e a descoberta de uma essência mais pura. Então vejam, quem nós somos. Tá? A psicanálise diz que nós somos o quê? Um eterno menino, uma eterna criança dentro de nós mesmos. E é esse que é o fato. Não é não? Fala assim, quem nós somos? Nós somos a criança que foi formada, tá? Com todas as influências paternas e ambientais, tá? Maternas e paternas, todos os nossos traumas, todas as nossas dores, tá? Isso formou aquela criança que depois vai ter que lidar com tudo isso. Tá? E é no lidar com essa criança que nós vamos nos transformando em quem nós somos hoje. Tá bom? Então aquele menino está sempre presente. A gente precisa saber quem ele é. Isso daí não é metáfora, né? Isso daí é aquele conceito de nós somos resultado daquele primeiro momento. Tá bom? Depois a conclusão filosófica. Qual que é? O narrador sugere que a vida é uma experiência de despojamento e crescimento espiritual, com o propósito de criar e desenvolver a alma em um processo contínuo. É isso, nós estamos crescendo. Religiosamente,
espiritualmente. O que isso daí significa? Que nós viemos aqui para aprender, para crescer continuamente. Então é isso, por isso que você vê reflexos diferentes, porque você vai o quê? Sofrendo influências do momento e tendo uma mutação, como ele disse. E qual os desafios lançados ao leitor? Tá? Ele conclui, né, convidando o leitor a refletir sobre as suas próprias percepções, questionar a realidade e considerar a existência sob uma perspectiva mais profunda e transcendente, ou seja, veja-se você não apenas como reflexo físico e material de quem você é, né? Falou, veja mais, então, vejam que esse conto, ele traz realmente uma luz, um deslumbramento bastante interessante em cima do autodescobrimento, não? Então, além de ser um conto muito bem construído, né, o seu conteúdo mostra a grandeza do trabalho de João Guimarães Rosa. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Olha só. Temos aqui, então, análise geral desse conto. Tá? Então, o conto apresentado mergulha profundamente na temática existencial e filosófica. Tá? Ele explora questões relacionadas à identidade, à percepção e à busca pelo autoconhecimento. Tá bom? Ou seja, estruturado em um monólogo introspectivo. Ele está buscando dentro dele mesmo. Tá? É importante essa análise. O narrador partilha sua experiência peculiar e perturbadora com o espelho. Ou seja, se identificar é perturbador. Tá? Os quais funcionam como metáforas para a autoinvestigação e complexidades da consciência. Olha a consciência. Lembra que eu falei de inconsciente? Nós temos o consciente e o inconsciente. O inconsciente é realmente quem nós somos. O consciente é a nossa capacidade de percepção disso. O inconsciente somos nós. A gente não tem controle sobre tudo isso. Tá? Nós não temos controle. Jung diz que quando nós não conhecemos, tá, a falta de conhecimento do nosso inconsciente nos leva a acreditar que as ocorrências nas nossas vidas são produto do destino. A ignorância sobre quem nós somos chama a realidade de destino. Né? Muito interessante esse tipo de pensamento. O texto começa com a proposição provocadora lá. O que é verdadeiramente um espelho? Tá vendo? O que é um espelho? Espelho que é uma peça? Não. O espelho é aquilo que busca realmente quem nós somos. É o invertido. Tá? A imagem vista no espelho é uma imagem invertida. Perceba que aqui é como se eu estivesse numa imagem invertida. Né? Por quê? Porque se eu for olhar de fato a minha mão direita, ela é a minha mão esquerda refletida. Então, vejam, é oposta essa visão. Então, às vezes, isso daí nos perturba um pouco, né? A narrativa transcende a ideia física do objeto e sugere que ele captura mais do que uma simples aparência. É isso que ele está falando. Reflete um mistério que se oculta na alma e na essência de quem se olha. Olha lá. A partir daí, o conto se desenvolve numa análise do espelho como instrumento de engano e verdade. Tá? É um instrumento de engano, ou seja, eu me engano quando eu penso que é isso e a minha verdade é outra. Tá? Ele revela que os espelhos podem ser bons, maus ou honestos, dependendo da forma como distorcem ou retratam a imagem de quem os encarna. É verdade. Ele é bom, reflete o meu lado bom, ele é mau, reflete o meu lado mau, e ele é honesto, ele reflete a verdade. Tá? Que não é nem o bom e nem o mau, já que nós somos todas as coisas juntas. Não é não? Contudo, mesmo espelho, os mesmos espelhos honestos não são capazes de captar a totalidade do indivíduo, lógico, pois estão submetidos à deformação psicológica e às limitações sensoriais dos observadores. Nós nunca vamos conseguir, de fato, aprofundar o nosso conhecimento absoluto de quem nós somos, porque nós recalcamos muitas coisas do nosso inconsciente. Tem muita coisa lá escondida, aquilo que a gente não consegue lidar com as coisas, as coisas com as quais nós não conseguimos lidar
na nossa consciência, na nossa realidade, nós recalcamos e jogamos lá para a inconsciência, para o inconsciente. Tá? Então, vejam, aquilo que nós vemos não reflete, de fato, tudo que nós somos, porque nós não temos acesso àquelas informações, não é verdade? Então, o trabalho psicanalítico, psicológico feito dentro desse conto é muito interessante. A narrativa avança para um episódio crucial, em que o narrador se vê de forma assustadora, refletido em um espelho de maneira grotesca e repulsiva, ou seja, é difícil ver as suas falhas, não é verdade? Esse momento funciona como um catalisador da sua jornada interior. Tá? Ele se propõe, então, a investigar o eu por detrás de mim. Quem sou eu? Né? Uma tentativa de desvendar a essência que o espelho nos revela, desnudando camadas de preconceitos e ilusões que construíram sua autoimagem ao longo do tempo. É quem que nós somos, né? Nós somos realmente assim, todos bonitinhos. Quanto de nós, isso é algo para refletir muito hoje em dia, é reflexo do consciente, do inconsciente coletivo, ou seja, daquilo que todos querem. Né? Não é nem o inconsciente, é aquilo do que o coletivo tenta nos moldar. Eu quero estar engajado, eu quero estar entrosado com o mundo, eu não quero ser um diferentão. Então, para isso, eu acabo que reproduzindo o som que ecoa no mundo como se fosse a minha própria voz. E nem sempre é. Tá? Na maioria das vezes não é. A descrição minuciosa do processo de investigação reflete a busca metódica e obsessiva. Chega uma hora que você fica obcecado. Quem sou eu? O narrador recorre a várias técnicas para se despojar das características externas herdadas. Tá? Dos traços animalescos e até das influências emocionais e sociais que moldam sua aparência. É importante a gente ter esses 3 processos de análise que eu estou mostrando para você. A síntese geral, que é para a gente poder compreender o que nós vamos trabalhar, o processo sequencial e aqui a análise do todo. Tá? Então vejam só. No entanto, esse esforço intenso o leva a um ponto de esgotamento físico e mental. Por quê? Chega uma hora que a gente não é capaz de avaliar tudo. Né? Querer me descobrir completamente é impossível. Ao final dessa jornada, em um momento de epifania, ou seja, que é epifania? De iluminação. Tá? É de insight. Putz, me descobri. Tá? O narrador percebe sua imagem desaparecer por completo no espelho, deixando de ver qualquer traço de si mesmo. Me perdi, agora o que eu tenho que fazer? Buscar a minha essência. Esse desaparecimento não é apenas físico, mas é simbólico. Ele sugere a dissolução de um eu ilusório, abrindo espaço para uma nova concepção de existência. Tá bom, aquele eu fantasioso não existe de fato. Quem sou eu de verdade? Tá? A narrativa dá uma guinada final ao sugerir que, ao longo do tempo, a autoimagem do narrador reaparece, mas de forma transformada. Né? É agora que ele vê o menino chegar, né? O rosto que surge no espelho é de um menino, menos que menino, tá bom? Remetendo à pureza e ao estado inicial do ser. Ou seja, quem sou eu sem todas as influências externas que me fazem crer naquilo que eu vejo no espelho? Tá? Esse momento metafísico evoca a ideia de que a verdadeira essência do indivíduo é algo em constante construção, um processo de fazer-se alma ao longo da vida. Veja, quando me vejo puro, eu me vejo a essência. Tá? E a partir daí que eu vou vendo, olha, tudo que foi somado para construir a essência de quem eu sou. Tá? Então, olha só, o conto vai combinar elementos de filosofia, óbvio, de psicologia metafísica. Quando se fala de psicologia metafísica, nós estamos falando de psicanálise. O metafísico ali é uma percepção mais voltada para o entendimento do que realmente para a estrutura técnica. Né? Pela psicologia, que é a parte psicanalítica, né, do inconsciente, e a metafísica, que é o conceito de alma. Tá bom? Misturando conceitos de percepção, memória e identidade. A linguagem densa, vejam, porque ela é uma linguagem que vai buscar essa essência do homem, né? Não é um conto infantil. Tá? E reflexiva reforça a profundidade das ideias, ao mesmo tempo que desafia o leitor a acompanhar o fluxo de pensamento do narrador.
A alegoria do espelho torna-se, assim, uma ferramenta poderosa para questionar a realidade e explorar os mistérios da existência. Vamos entender que João Guimarães Rosa era um médico. Então ele tem a percepção técnica, né, do que é o cérebro, do que ele guarda do funcionamento dele e, ao mesmo tempo, dos aspectos psicanalíticos, tá? Ou seja, quase que psiquiátricos. Por quê? Porque ele trabalha também a questão física da consciência e do cérebro. Importante perceber isso. E, por fim, o texto apresenta uma conclusão aberta e provocadora, né? Que é muito legal isso daí. Tá? A vida pode ser vista como um processo extremo e sério de despojamento, em que o indivíduo é confrontado com a pergunta essencial: você chegou a existir de fato ou você é reflexo de tudo? Tá? Essa questão final encapsula a essência do conto, tá? Desafiando o leitor a refletir sobre sua própria jornada de autoconhecimento e propósito. Então vejam só, tá bom, você viu, você leu o que eu fiz, você viu a minha busca e a minha percepção sobre tudo isso. E você? E a sua percepção? Você é capaz de fazer o mesmo que eu fiz? Porque Guimarães Rosa constrói o quê? Uma busca hipotética, tá? Uma busca a partir de uma personagem que pode refletir ele mesmo, que isso daqui é produto de sua própria reflexão, tá? Na construção de um símbolo, para que esse símbolo dentro do conto possa provocar você a fazer o mesmo com você. Tá? Está disposto a se ver, a se entender, a se procurar, a se conhecer? E tem coragem de descobrir quem você é? É capaz de separar aquilo que o mundo fez de você, de quem você é realmente, saber quais foram as influências? Então, é um tratado psicanalítico muito forte. É um conto brilhante, tá? E que vale muito a pena ser analisado e explorado. Tá certo, minha gente? Então, até o nosso próximo encontro com mais textos aqui do Primeiras Histórias. Forte abraço a vocês e até mais.